Conselhos aos Jovens, por John Charles Riley. Lembre que é possível ser jovem e mesmo assim servir a Deus. Quanto a isso, temo os laços que Satanás arma para você. Temo que ele seja bem-sucedido em encher a sua mente com a falsa ideia de que, na juventude, ser um cristão verdadeiro é coisa impossível. Tenho visto muitos que são levados por esse engano. Já ouvi o seguinte: você exige coisas impossíveis ao esperar tanta dedicação espiritual por parte dos jovens. A juventude não é época para seriedade. Nossos desejos são fortes e nunca foi tensionado que os tivéssemos sob controle, como você quer que façamos. Deus tensionava que nos divertíssemos. Mais tarde haverá tempo suficiente para assuntos religiosos. Esse tipo de conversa é encorajada demais pelo mundo, que está sempre pronto a ignorar os pecados cometidos pelos jovens. O mundo parece assumir que os jovens devem procurar entregar-se aos prazeres da mocidade. O mundo tem por certo que os jovens devem ser irreligiosos e que é impossível seguirem a Cristo. Jovem, faço-lhe esta simples pergunta: em qual parte da palavra de Deus pode ser encontrada qualquer coisa semelhante? Onde está o capítulo ou versículo que dá base para esses comentários e argumentos mundanos? Porventura, a Bíblia não fala sobre os velhos e sobre os jovens sem qualquer distinção? Acaso o pecado não será pecado se for cometido por alguém aos 20 ou 50 anos? Se no dia do juízo alguém disser: sei que pequei, mas na ocasião eu era jovem, servirá isso como desculpa? Demonstre ter bom senso, eu peço, deixando de lado tais desculpas fúteis. Diante de Deus, você é responsável a partir do momento em que conhece o certo e o errado. Sei muito bem que há muitas dificuldades no caminho de um jovem. Admito-o inteiramente. Mas sempre há dificuldades no caminho certo. O caminho para o céu é sempre estreito, quer para o jovem, quer para o velho. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. As dificuldades existem, mas Deus lhe dará graça para suportá-las. Deus não é um mestre severo. Ao contrário de Faraó, ele não exigirá que você produza tijolos sem lhe dar a palha. Ele cuidará para que o caminho do pleno dever nunca seja impossível. Ele jamais deu ordenanças aos homens sem lhes conceder forças para cumpri-las. As dificuldades existem, mas muitos jovens têm obtido vitórias sobre elas no passado, e você também pode obter. Moisés era um jovem com as mesmas paixões que as suas, mas veja o que foi dito sobre ele nas Escrituras. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Daniel era jovem quando começou a servir a Deus em Babilônia. Estava rodeado por tentações de todos os tipos. Havia poucos a seu lado e muitos contra ele. Ainda assim, a vida de Daniel era tão inculpável e coerente que nem mesmo os seus inimigos conseguiam achar nele alguma falha, a não ser que procurassem algo contra ele na lei do seu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 5. Esses que citei não são casos isolados. Há uma nuvem de testemunhas que eu poderia enumerar. Certamente me faltaria tempo para falar
dos jovens Isaac, José, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Obadias, Josias e Timóteo. Eles não foram anjos, mas homens, com corações que tinham a mesma natureza que o seu. Assim como você, também tinham obstáculos a enfrentar, paixões a mortificar, provações a suportar e tarefas difíceis de serem realizadas. Mas, embora jovens, todos viram que era possível servir a Deus. Não irão todos eles se levantar no dia do juízo e condená-lo, se você persistir em dizer que isso não é possível? Jovem, tente servir a Deus. Resista o diabo quando ele lhe sussurrar que isso é impossível. Tente servir a Deus e este mesmo Senhor Deus das promessas lhe dará forças nessa tentativa. Deus tem prazer em vir ao encontro dos que se esforçam em aproximar-se dele. Ele virá ao seu encontro e lhe concederá as forças necessárias. Seja como o corajoso homem que o peregrino viu na casa do intérprete. Prossiga com ousadia e diga: escreva o meu nome, o peregrino John Bunyan. Lembre das palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. São verdadeiras, embora frequentemente eu as ouça sendo repetidas por pessoas insensíveis. As dificuldades que no início se parecem com grandes montes se derreterão como a neve na primavera. Os obstáculos que parecem gigantescos à distância serão reduzidos a nada quando você corajosamente enfrentá-los. O leão, em meio ao caminho a qual você teme, mostrar-se-á estar acorrentado. Se os homens crescem mais nas promessas divinas, nunca teriam receio de cumprir os seus deveres. Mas lembre-se da pequena palavra, tentar, sobre a qual tenho insistido com você. E quando Satanás disser: você não consegue ser um cristão enquanto é jovem, responda-lhe: para trás de mim, Satanás. Com a ajuda de Deus, eu tentarei.